O dia de hoje foi o dia perfeito para você desgraçar a sua conta, principalmente se você não sabe a hora de parar, se você opera tendência e não sabe identificar um caixote, e se você só estava operando o índice hoje, né? O índice hoje tinha todos os padrões aí, né, de caixote clássico, tá bom? O dólar foi mais uma questão de casamento feliz, né? Então, se você casou com o dólar, você foi feliz no seu casamento, né? Talvez aí lá pelas 5 horas da tarde você conseguiu aí, né? 5 horas da tarde é foda, eu tô prevendo o futuro, né? Mas, digamos, se você comprou de manhã e vendeu só de tarde, aí você foi feliz, foi um casamento feliz. Fala galera, beleza? Felipe na área, recados importantes aqui. Bom, primeiro de tudo, encerramos a nossa semana Open House na sexta-feira, onde eu disponibilizei o link da minha sala educacional via Zoom, sem delay nenhum para você estar operando comigo, né? De segunda a sexta, do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. E para isso eu te preparei também, né? Eu entreguei uma super aula de nivelamento, né, com 3 horas de duração. Durante essas 3 horas eu dissequei todo o meu operacional de forma 100% gratuita. Se você soube aproveitar, você veio, né, realmente carimbou o seu embarque para a sala educacional de forma totalmente gratuita. Quinta-feira foi um dia muito bom. Foi um dia muito bom quinta-feira passada, então deu para fazer a festa na quinta-feira aí, tá bom? Outro recado importante, né? Vou manter aquele grupo no WhatsApp, então eu vou deixar aqui, né, o link na descrição. Se você quer acompanhar um conteúdo educacional com qualidade e ficar sempre e ser sempre um dos primeiros a saber de qualquer novidade que eu venha a lançar aqui, né? Então, sei lá, novos open houses, talvez novas promoções, né? Entra nesse grupo do WhatsApp que eu vou estar sempre disponibilizando conteúdos ali de forma totalmente gratuita. Ninguém vai te vender nada ali, tá bom? Vai ter, sim, alguns insights, né, durante o pregão, mas, né, a prioridade sempre é a galera que está comigo na sala. Se você quiser ser a mesma prioridade, aproveita, corre e entra aqui para operar com a gente, tá bom? Outro recado muito importante, dê o like, compartilha, se inscreve. Porra, aquele combo youtubístico do seguidor, gente boa. Afinal de contas, eu venho te entregando há mais de um ano conteúdo educacional 100% gratuito e de qualidade, melhor do que inúmeras mentorias por aí, tá bom? Me segue no Instagram também. Bora lá para o vídeo não ficar muito longo. Índice, gráfico diário e dólar gráfico diário. Vamos começar aqui pelo índice. A gente for dar um dezoom, também eu disponibilizei um vídeo aí, né, com meus estudos para a semana de mini índice e mini dólar, de forma totalmente gratuita, também está aqui no canal, dá uma olhadinha lá. E qual o contexto que nós temos aqui para o nosso índice aqui? Bom, a princípio, estamos em cima da média móvel de 200 no semanal. Então, ou seja, é uma média móvel de 200 do semanal, meu amigo. Aqui a briga vai ser feia. A gente já percebe pelo tamanho aí, né, do nosso candle diário. A gente vem pelo gráfico de 60 minutos aqui, a gente observa que o dia ele ficou todo trabalhando dentro de um caixote, saindo somente agora. Então, ou seja, né, pelo 60 a gente já percebe como que foi o estrago aqui. E a gente vem para um gráfico de 5 minutos, e o que, que eu posso falar para vocês aqui? Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico. O que, que eu posso falar para vocês aqui? O que, que a gente teve aqui nesse gráfico? Evitamos muito, mas muito stop aqui nessa região. Primeiro, né, que o ativo ele vinha para perder as suas regiões de fundo. A primeira falha de fundo aconteceu, opa, um pouquinho, aconteceu aqui nessa região. Primeira falha de fundo. Segunda falha de fundo aconteceu nesta região. Terceira falha de fundo, ele aconteceu aqui nesta região. A quarta falha de fundo aqui nessa região, né? Então, ou seja, o ativo ele não conseguia desenvolver uma tendência de baixa, já que, poxa, estamos trabalhando abaixo da média móvel de 20 no gráfico diário, eu espero por movimentos intraday na ponta da venda, né? O gráfico de 60 minutos também a gente trabalha abaixo da média móvel de 20, então vou dar prioridade para operações na ponta da venda. E nenhuma delas, né, conseguiu ser bem desenvolvida aqui, a partir do momento que a gente está falando, né, de operações clássicas, né? Ou seja, pivôs alinhado com suas médias, ou até mesmo regressões com reversões. Só que hoje o dia não estava para reversões, né? Então, né, vamos lá, feijão com arroz, né? Nunca ninguém morreu de fome, né, por comer feijão e arroz. E aqui a gente vem, galera, com um gráfico de 2 minutos, a gente percebe que até o contexto do dia tinha até um contexto de fabuloso 4. Falei para a galera que eu não gosto desse tipo de entrada. Confesso que estava esperando uma venda aqui nesta região, aqui quando ele vinha para perder a região de mínima do candle 1, quando ele corrigiu nas suas médias no gráfico de 2 minutos, mas a venda não aconteceu. E aí começou a fazer o quê? Pegadinhas na ponta da compra. Nenhum pivô ele teve a sua continuidade e o pullback, né, também sendo, né, a gente vendo o movimento de reteste nesses movimentos de perda de fundo. Beleza, aqui acionou o pivô, o que a gente espera? O pullback.
o back não aconteceu para vir acionar. E mesmo que acontecesse, tínhamos uma região aqui muito importante de 61,8 também do semanal. Está tudo lá nos estudos que eu disponibilizei de forma 100% gratuita. Se você não está sabendo nada do que eu estou falando aqui, volta no vídeo que eu disponibilizei ontem lá, tá bom? E aqui, após ele começar com essas falhas de fundo aqui, galera, ele começou a fazer essas falhas de pivô de alta. Mestre Storm mesmo ele fala, existem pivôs bons e pivôs ruins. Como que a gente pode classificar isso? Pivôs bons, sempre alinhado com as suas médias. Né? Se é na ponta da compra, eu quero que o preço esteja trabalhando acima das suas médias. Qual média, Felipe? Bom, eu utilizo 4 aqui, 250, 20 e 9. A 9, ela é exponencial. E para mim poder trabalhar uma operação, seja ela na ponta da compra ou na ponta da venda, né? Isso religiosamente, o preço ele tem que estar alinhado no mínimo com 3 dessas 4 médias móveis. E aqui, né, hoje na ponta da compra, eu falei para a galera, cara, desculpa, só está comprando quem realmente é muito iludido. Porque aqui a média móvel de 50 segurou, a média móvel de 50 segurou, a média móvel de 50 segurou, até que enfim aqui ela veio, rompeu, mas logo em seguida já voltou tudo de novo aqui, passando para baixo, ficou um período lateral, né, que foi aonde realmente eu e o pessoal da sala aí encerramos a sala às 3 horas da tarde, tínhamos uma região de caixote aqui, né, o que que se espera fazer aqui? Que ele rompa o seu caixote e monte um padrão de pivô aqui nessa região, o que não aconteceu e o alvo seria a média móvel de 200, mas aí também a gente está falando do mercado extremamente lento, para a gente trabalhar na ponta da compra e não vem ao caso. Beleza? Então, hoje eu não consegui enxergar nenhuma operação segura para ser operada aqui dentro do índice, então não operei índice, né? E ainda orientei os meus operadores a fazerem o mesmo, né? Venda somente abaixo dessa região aqui do seu 107,870, né? E a comprinha que depois a gente estabeleceu essa regiãozinha de topo aqui, que também tínhamos um fechamento aqui que era a mínima de sexta-feira e a mínima da semana anterior também, tá? Então, a gente precisava de um fechamento com corpo real acima dessa região para montar o nosso padrão de caixote, para aí, quem sabe, a gente vir tentar romper a região de máxima do dia até então, mas para isso a média móvel de 200 tinha que estar um pouco mais afastada para não ficar uma trap zone estreita, né? Sem espaço para o preço trabalhar. Beleza? Vamos para o dólar. O dólar, a gente teve aquela linda defesa na região do semanal, né? Semana passada, né? A retração de 61,8 do semanal, aqui como vocês podem observar, máxima, mínima, retração de 61,8, média móvel de 200 do semanal também. Percebeu que tanto o índice como o dólar estão no semanal, na sua média móvel de 200? Acho que é um ponto para você dar uma olhadinha aí quando se trata de médias móveis, tá? Pelo gráfico diário, temos um lindo padrão de candle, que aí sim, em região de contexto, vale a pena a gente projetar ali para cima, e esses daqui seriam os alvos. Na verdade, eu estou projetando esse último topinho aqui do 60, tá? Por que, Felipe? Porque o 60 está mais claro, então estou pegando esta regiãozinha de topo aqui, né? Mínima, máxima, projetando para cima aí. Por quê? Porque ele já atingiu todos os terceiros alvos que eu tinha projetado aqui, somente dessa pernadinha. Ah, tá até aqui na tela aqui, desculpa. Né? Tá aqui esse terceiro alvo aqui, que é desta mínima com esta máxima. Atingiu o terceiro alvo. Eu vou deixar esse terceiro alvo aqui na tela porque ele é importante aqui, tá? Quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos, a gente tinha o quê? A estrutura do dia de ontem. Dia de ontem não, ontem foi domingo, né? Sexta-feira a gente tinha um movimento aqui, né? Um pivôzinho de alta, né? Que ele foi formado aqui nessa região. Tá? Então, ou seja, expansão, correção, expansão, né? E hoje já abriu dando continuidade, entregando até alvos desse pivô aqui, tá? Então, tínhamos esses alvos aqui traçados. Ele abriu aqui na região do seu alvo de 100%, enrolou pra caramba, mas dentro da sua primeira meia hora entregou um terceiro alvo. Posso até projetar esses alvos aqui para frente, aqui depois, né? Do pivô em si, que cravou também terceiro alvo aí, tá? Fatos da vida foi, quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos aqui no mini dólar, dólar futuro, a gente tem o quê? O ativo, ele abrindo em gap de alta, trabalhando em um padrão de caixote. Eu ainda falei para a galera, também tínhamos contexto de fabuloso 4 para o índice, para o dólar, desculpa, nessa abertura de pregão aqui. O que que dificultou a tomada de decisão? Primeiro, é que eu não pratico fabuloso 4, né? E outra que eu acho que, porra, sai arriscando às 9h02 da manhã, para mim é muita cassinagem. Então, o que que eu espero? Eu espero um movimento de correção. Até orientei os operadores a entrarem no movimento de pivô para quem tivesse com gerenciamento, né, um pouco mais folgado, digamos assim, né? E aqui a gente teve o acionamento desse pivô por diversas vezes. Ele te deu a oportunidade de sair no 0 a 0 aqui, foi o que eu comentei com a galera. Galera, sai no 0 a 0, sai no 0 a 0. Acredito que todo mundo que entrou saiu no 0 a 0 aqui, porque senão depois teria tomado um stop nessa região.
Quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos, o que que a gente tem aqui para a gente falar assim, pô, tivemos um movimento de compra hoje, né, com padrão técnico. O que que é o padrão técnico? Porra, é um pivô, uma regressão. Aí varia muito de qual tempo gráfico você opera, né? Eu é 5 minutos e gráfico de 2 minutos é ajuste de asa, né? Estou aí me aprimorando no gráfico né, de 10 minutos aí, né, fazendo algumas observações para realmente pegando confiança no tempo gráfico, tá bom? E aqui a gente tem o quê? Máxima de sexta-feira, que também é máxima da semana anterior, o preço ele vem, corrige aqui dentro do seu Fibogap, aqui nessa região, né, que é também, né, deste movimento de Fibogap, é retração de 61,8, então sim, temos um potencial ponto de suporte em toda essa região aqui, tá bom? E dentro desse potencial ponto de suporte que a gente vai pegar aqui, opa, desta região aqui, né, o que que a gente pode ter de movimento técnico aqui? Poxa, dentro da minha leitura aqui, galera, o que eu consegui visualizar, né, expansão, opa, aqui, expansão, correção, expansão, esse pivôzinho aqui. Se você comprou, na verdade, foi até este rompimento aqui, tá? Então, foi expansão, correção aguda, acionamento do pivô. Depois o cara tomou um cagaço, que ele só ativou e voltou aqui. E aí sim, reativou esse pivôzinho, onde ele entregou um movimento de alta, voltou para o 0 a 0, e aí foi, entregou um movimento, corrigiu e foi indo, e aí passou uma vida toda para te entregar aí seus 30, 40 pontos aí. Poxa, tá errado, Felipe? Não, eu acho que é uma questão de... Poxa, como é que eu posso falar? De perfil operacional. Poxa, o meu perfil operacional, dentro do meu operacional aqui, porra, é 10, 15 pontos em 5 minutos, às vezes, porra, em 1 minuto, né? Enfim, né? Porque eu trabalho com o momento. O que não teve hoje no gráfico foi o momento. Ele subiu caindo, subiu de lado, enfim, né? Então, eu particularmente eu fiquei de fora desse ponto de compra aqui. Aqui depois não senti confiança, o preço vinha muito esticado aqui nessas regiões. Eu optei realmente por ficar de fora desse movimento, saímos para o almoço, voltamos. Aqui para mim também esse ponto de compra ele não ficou muito claro também, não formou dois candles de cor contrária. Até comentei com a galera da sala que, por acumulação, até que podia, né, poderia ser, desculpa, né, uma compra, ponto de start, ponto de stop aqui nessa região, mas a própria galera da sala também não realizou, porque a gente tem um padrão um gráfico visual muito bem definido aqui, tá? O que que eu, Felipe, optei por fazer, né? Eu esperei, observei o movimento pós-volta do almoço, e aí a gente tem o que formando aqui? Porra, uma bandeira, continuidade. Como que eu, Felipe, eu opero uma bandeira? Eu vejo, espero ela romper. Opa! Espero essa bandeira ser rompida, como ela foi aqui, e entro no pullback. Aqui o trade veio, ativou, andou meio ponto a favor. Aqui nessa operação, para mim, estava muito técnica, porque estava confirmando um pullback na cabeça desse primeiro pivôzinho aqui, né, antes dele vir romper a bandeira. Né? Eu entrei nessa operação, ponto de start e ponto de stop. A operação, ela acionou, veio e me estopou, stop de 5,5 pontos aqui nessa operação aqui. Né? Poxa, Felipe, que merda, hein? Tomou um stop, sim. Nada é 100% do mercado, né? Teria como evitar o stop? Cara, dentro do meu operacional, não. Em todos os tempos gráficos estavam super alinhados, né, para um movimento de compra, né? O objetivo realmente seria que a gente viesse visitar aqui a região de topo do dia, né? Pelo menos para fazer uma parcial, né? A partir do ponto de entrada. Ele foi lá, como vocês podem observar, entregou seus 10 pontinhos aí, né? Para quem fez uma entrada no setup violino, que eu, na verdade, eu não oriento a praticar, tá? Eu não gosto desse setup violino. Para mim também é teimar com o mercado. Eu nunca sei onde é que é um violino. Aqui é simplesmente a estatística, né? X% das vezes dão certo, X% das vezes deu errado. Aqui foi a vez que deu errado. E aqui que está o segredo. Quando dá errado, você tem que estopar pequeno. É 5,5 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 7 pontos, né? E quando dá certo, você gruda no preço e aí você pega 30, 40, 50 pontos, né? Sempre que o mercado, né, puder entregar para você esses movimentos. Após isso, o mercado não conseguiu dar continuidade no rompimento da máxima do dia e aí entrou uma pressão de venda aqui nessa região. Até tínhamos hoje discurso da Christine Lagarde. E aí ele veio, perdeu a sua média móvel de 50 aqui, e aí ele deu uma mergulhada, né? Se a gente for até pegar aqui esse movimento aqui do dia, o que que nós temos aqui? Né? Temos um movimento de FIBO já. Opa! Só um pouquinho aqui. Aqui, vem para cá. Né? Já temos aqui um movimento do dia.
Ele veio, perdeu todas as suas médias, né? No caso, essas três aqui, a média móvel de 200 estava lá embaixo, né? E não consegui achar ponto de entrada pelo gráfico de 2 minutos nessa queda, que para mim é 2 candles de cor contrária. Ele veio romper sua média móvel de 200, o gráfico de 2 minutos, que para mim, na verdade, ela me dá um norte de como que tá os 15, tá? E aqui, o que que eu observei? Eu tenho duas opções. Ou eu tenho o movimento de pivô, que ele tá caro, eu não consigo participar desse movimento de pivô aqui, né? Porque ele estava a 10 pontos no talo, o meu rompimento ele ia para 11, que não me permite estar operando o ativo, tá? Só que ele montou um pivô dentro do pivô aqui, tá? Poxa, Felipe, mas eu sempre escuto tu falar, né, que é 2 candles de cor contrária, assim, mas aqui, dado o contexto aqui, eu entendi que valeria a pena o risco da operação. Então, tinha start e tinha stop. A operação acionou, enrolou um pouquinho, obviamente, porque tínhamos a região de 61,8 aqui do dia, tá? Mas fatos da vida foi que ele veio aí depois e pagou os 5 pontinhos e depois voltou para a região de 0 a 0 aqui, tá bom? E aí o meu dia foi encerrado aqui dentro do mini dólar. Mas hoje foi um dia perfeito, né, para o cara, sei lá, se frustrou, né, não conseguiu pegar a compra, começou a querer achar topo, vendeu. É um dia perfeito para você quebrar sua conta. Tá bom? Graças a Deus aqui a gente conseguiu identificar a consolidação do índice, né? E entender que o dólar estava subindo e esperar o nosso ponto de compra. Nosso ponto de compra foi acionado, infelizmente deu stop, né? Aí depois aí o preço deu uma oportunidade de a gente zerar esse stop na ponta da venda aí, mas nada demais, né? Então só foi realmente hoje para pagar o stopzinho aí, né? E voltar amanhã, né? É isso que a gente tem que fazer nos dias ruins, identificar eles para nos dias bons a gente, né, aproveitar ao máximo. Beleza? Então, galera, então, se você quiser aproveitar um conteúdo educacional de qualidade, vai ter o link na descrição desse vídeo aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Fica ligado por lá que as novidades vão sempre surgir por lá. Aproveita também e me segue no Instagram. Dá essa moral aí, beleza? Valeu, tchau, tchau e até amanhã. Amanhã tem live, beleza? Forte abraço.